Olá, saudações. Meu nome é Luiz, sou professor do curso de farmácia da Universidade da Região de Joinville, a Univille, situada em Joinville, em Santa Catarina, no Brasil. E junto com a Ana, com a André, com a Carol, com a Larissa, estamos apresentando a vocês o trabalho Gamificação no Ensino da Química para alunos de ensino médio e graduação. A educação no Brasil ela é oferecida tanto pelo sistema público quanto pelo setor privado de ensino. A gente sabe que nos últimos anos houve uma atualização da grade curricular do ensino médio e isso mostrou que os acadêmicos tiveram uma aderência menor comparado de 2016 a 2020. Essa queda pode ser muito vinculada à falta de conexão entre os estudantes e a escola. E a gente precisa entender como é que a gente pode dialogar mais facilmente com esse público-alvo. A fim de promover esse engajamento entre os estudantes e a escola como corpo docente, a gente precisa ter em mente que as tecnologias são presentes no cotidiano de todos e por isso elas devem ser abraçadas dentro da sala de aula também. Além disso, a gente vai utilizar muito de metodologias ativas para proporcionar esse engajamento maior e adesão ao público. Para atender a essa nova demanda educacional, a gamificação, que utiliza a dinâmica de jogos no seu processo de ensino, torna a aprendizagem mais interativa, promovendo um maior envolvimento e engajamento dos estudantes. O projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão, intitulado Game On, aborda exatamente isso: estratégias de gamificação para a educação, tanto no setor público quanto no privado. O projeto recebeu então a demanda de uma professora de ensino superior da graduação de Engenharia Química, que percebeu e detectou ali durante as aulas que os acadêmicos estavam com uma dificuldade de visualizar a tridimensionalidade das moléculas decorrente do uso só do quadro branco. Então, ela entrou em contato com o projeto para realizar alguma atividade gamificada com esses acadêmicos. Diante disso, o trabalho tem como objetivo desenvolver estratégias gamificadas para o ensino da química molecular, tanto para os alunos do ensino médio quanto para os alunos da graduação. Como metodologia, a proposta usou ferramentas do design, como o briefing, onde a gente tem um formulário estruturado para coleta de informações básicas sobre a demanda existente. A partir dessas informações, nós criamos os cartões de insight e aplicamos diagramas de afinidade para estabelecer uma conexão entre essas informações e como elas se conversam, quais as correlações entre elas. Paralelamente a isso, a gente usa os player types, né, desenvolvido por Richard Bartle para definir o perfil das pessoas que vão estar usando essa estratégia gamificada. E então, aqui, a gente usa a octálise desenvolvida pelo Yukai Chao, onde a gente tem 8 variáveis que são possíveis de manipular para estabelecer uma estratégia mais eficaz com base em todas essas variáveis que nós apresentamos na sequência. Com a aplicação dessa metodologia específica para alunos de ensino médio e graduação no ensino da química orgânica, temos os seguintes resultados. O briefing traz resultados da primeira coleta de dados junto ao público-alvo, estabelecendo como dois público-alvos diferentes, bem distintos, enquanto estudantes de engenharia química são em números de 30, tem disciplinas como química orgânica, introdução à química e química analítica, e estudantes de terceiro ano de ensino médio, que são em número de 200 e têm disciplinas como química orgânica e introdução à química no seu currículo. O tema para os dois públicos foi o mesmo, que é estabelecimento de metodologia para facilitar o entendimento de estruturas químicas tridimensionais. A estratégia tem um tempo de duração de um semestre, foi usado como base de materiais, apostilas e slides projetados, para consulta de materiais já existentes, né? E os espaços disponíveis eram bibliotecas, áreas verdes, sala de aula, dentro dos espaços tanto para graduação quanto para ensino médio. A partir então dessas informações, foi estabelecido o desenvolvimento de um jogo de cartas com construção física da estrutura molecular a partir dos elementos presentes nas cartas, e para isso foram criadas peças em impressão 3D com essas variáveis estabelecidas por cor e por tamanho apresentadas na tabela logo ali embaixo. Então temos moléculas
redondinhas, né, estruturas redondinhas simbolizando as moléculas, os átomos de enxofre, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e hidrogênio, e as barras aqui embaixo, estabelecidas para conectar como ligações simples ou ligações duplas, então dois espaços ou um espaço para conexão entre os átomos. Na coluna tamanho é o tamanho da molécula, então o átomo de enxofre sendo maior, os átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo um tamanho intermediário, o hidrogênio um tamanho menorzinho, e a quantidade existente para compor todas as cartas também estão colocadas, apresentadas na coluna solicitado. Então, eram 5 moléculas de enxofre, 30 de carbonos, 35 de oxigênios, 10 de nitrogênio, 5 de fósforo e 60 de hidrogênio, correspondendo ao número necessário para a composição das moléculas presentes nas cartas que nós vamos ver no próximo slide. As cartas, então, ganharam um contorno com elementos químicos e com 4 variáveis de dificuldade, contendo a fórmula estrutural, a fórmula linear, o nome químico e o nome popular das substâncias. Foram 36 cartas estabelecidas com substâncias nos passadas pelo professor, decorrente da dificuldade apresentada em aula e das variáveis que os alunos estudariam tanto no ensino médio quanto no ensino de graduação. A partir disso, criamos uma carta com a temática de química, com as bordas, e com frente e verso, como demonstrado nesse slide. O verso, o jogo da química, com o símbolo da Univille e do Game On, e a frente com as dificuldades e os níveis de pontuação para cada uma das dificuldades. Como conclusão, estabelecemos que as estratégias de gamificação sim trazem elementos importantes para o uso de jogos na educação e que promovem o alinhamento das variáveis de gatilho de comportamentos que promovam a motivação e engajamento de aluno, ao mesmo tempo que traz uma leveza ao trabalhar conteúdos mais pesados, como o entendimento da configuração tridimensional das moléculas químicas. Esse trabalho está em fase de implementação da etapa de teste com os alunos de graduação e ensino médio. Então, portanto, agradecemos a oportunidade de apresentá-lo a vocês, os nossos resultados parciais, e aguardamos as interações e contribuições, críticas e sugestões para que possamos aperfeiçoar ainda mais o nosso trabalho. Agradecemos, obrigado.